para esse dia 10 de novembro de 2019, no capítulo 20, do versículo 27 ao 38, coloca uma questão, uma proposta essencial para a fé, que é a questão do se os mortos vivem, se as pessoas depois da morte são capazes de viver para fazer as mesmas coisas que faziam aqui, enquanto vivas fisicamente. É uma discussão que se estabeleceu nas comunidades de São Lucas, uma pergunta que inquietou e que precisava de resposta. Então São Lucas molda um cenário muito interessante, colocando como agentes da questão os saduceus, uma corrente judaica que não acreditava na ressurreição, que colocaram para Jesus, esses saduceus colocaram para Jesus um verdadeiro rolo, um novelo, para provocar uma resposta de Jesus e até criar problemas para ele. Se um irmão que casasse, que tivesse mais 7 irmãos, e afinal morresse e não deixasse filhos, como tinha escrito Moisés, o outro irmão deveria casar para deixar filhos para a mulher do primeiro irmão, que também morreu e não deixou filhos. E havia mais outros irmãos, haviam 7 que morreram e não deixaram filhos. A pergunta é, depois da morte, com quem essa mulher ficará? Com quem ela casará? Com quem dos 7 irmãos? Ela casou com 7. O número 7 aqui é significativo, né? No Velho Testamento, o número 7 é o número da perfeição. Com quem ficariam? Jesus deu a resposta de que, afinal, não importa isso, porque as pessoas que serão julgadas e merecerão a ressurreição não se darão mais a casamentos, não receberão mais a mesma estrutura familiar da qual precisamos aqui. Não só familiar, de casamento, filhos, mas a relação profunda com as pessoas, fisicamente, com todo o enriquecimento emocional, afetivo, espiritual de uma relação. Porque os ressurretos viverão como anjos, como filhos de Deus, e não precisarão mais dessas complementações. Mas a frase principal que encerra essa discussão é quando Jesus afirma: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Para Deus, disse Jesus, não há mortos, todos são vivos. Aqui e agora, fisicamente, ou quando perdemos esta base orgânica, esta base biológica, essa base física com a qual convivemos, continuamos filhos de Deus. Para provar esta proposta, esta ideia, esta doutrina, Jesus conta que Moisés, ao se deparar com Deus na sarça ardente, quando Deus dizia para ele: olha, eu ouço os gritos e os gemidos do meu povo que geme sob a opressão dos faraós no Egito, e te chamo para libertar. Vai, Moisés, e liberta meu povo. Moisés se encontrava diante de um mistério. Mas que Deus é esse? Que voz é esta? Que o chama do meio de uma sarça que queima, mas não queima. Que arde, mas não consome os galhos e o tronco da sarça. E ele mesmo entendeu que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Figuras importantes, místicas, patriarcas que serviam de referência ao povo, referências que deveriam ser resgatadas na afirmação do povo, que deveriam ser reafirmadas como pessoas de fé, como Abraão, o pai da fé,
como Isaac, seu filho preferido, como Jacó, que enfrentou todas as dificuldades, sendo praticamente pai de todos aqueles pobres que tinham se produzido aos milhares em forma escrava e oprimida no Egito. Eram precisas ser resgatadas essas raízes. E Deus se sentia pai deles também, embora eles não existissem mais fisicamente. Existiam como projeto, existiam como realização, existiam como proposta histórica que deveria ser afirmada na vida de Moisés, na vida do povo que precisava construir a marcha para a libertação, a marcha para a terra prometida, a marcha para bem além da opressão, da miséria. E esta marcha deveria passar pela Páscoa, pela passagem, no resgate dessas figuras, raízes arquétipicas para o povo. Conosco não é assim também? Não é verdade que pessoas tão importantes para nós, que construíram verdadeiros monumentos existenciais em nossas vidas, que nos servem de existência, de dignidade, nos dão base para sonhar, para lutar, para viver, para nos relacionarmos, que já morreram tanto tempo, elas não servem para nós como este alimento permanente a quem recorremos constantemente? É como se elas não tivessem morrido, elas estivessem conosco no banquete do almoço, na janta, nos nossos sonhos, nossos sonos, nosso acordar, nosso viver. Imaginem para Deus não existem essas separações. Se para nós as separações não existem, apesar da morte física, apesar do catastrófico e doloroso velório, do enterro, essas pessoas existem, elas nos habitam. Para Deus é muito mais do que isto. Elas nunca morreram e nunca morrerão se forem julgadas dignas desta ressurreição com Jesus. Interessante que Lucas invocava Jesus, que dá esta resposta, que já tinha morrido, mas que estava vivo pela ressurreição. As comunidades de Lucas invocavam Lucas, que apontava para Jesus, quando Lucas também já tinha morrido. Como se ele, o médico, o pintor, o filósofo, o pensador, o teólogo, estivesse com eles, animando a comunidade, as comunidades. Então é assim, na vida é assim, nós não nos separamos, apesar da própria existência e do abismo que aparentemente a morte nos cria. É pelas obras da vida frutífera, da vida produtiva, da vida regada a muita vida, é que nós nos eternizamos, que nós nos instalamos para sempre na vida dos outros, e é assim que os outros se instalam em nossas vidas para sempre. Junto com Deus é muito mais do que isso, porque Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos, e Ele quer que nós sejamos sempre vivos, muito vivos, vivos e ressurretos no reino de Jesus, já aqui e agora. Vivos e ressurretos como anjos de Deus, quando deixarmos os nossos rastros aqui, neste mundo, nesta terra, nesta história, nas nossas imensas relações, nossas lutas, nossas construções, nossas propostas, enfim, deixarmos todo um elenco de obras que continuam a apontar que nós estamos aqui. Em cada palavra dita, em cada abraço dado, em cada coisa feita, em cada ânimo que produzimos, em cada resistência nossa mesmo diante das dificuldades. Haveremos de permanecer como aqueles que passaram por nós, não passaram, mas permanecem por tudo o que representam, nos dando exemplos. Muitas vezes se ouve a frase: eu sou o que sou,
graças a fulano, fulano, Beltrana, 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 ciclano, ciclana. Como se elas estivessem ali, essas pessoas, e não estão mais. Mas graças a elas que somos o que somos. Junto a Deus é muito mais do que isso, porque o nosso Deus é um Deus da vida, uma vida liberta, uma vida ressuscitada, já aqui e agora, para nos permanecermos sempre juntos e criarmos esta grande comunhão entre nós, de vivos e ressurretos, filhos e filhas do Deus que não é o Deus dos mortos, mas é o nosso Deus, Deus da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.